A graça e a paz, meus amados ouvintes da nossa rádio aqui, Paz e Verdade. Aqui quem vos fala é o Pastor Valmir, mais uma vez, estamos aqui nesse canal para levar para cada um de vós, os nossos corações, uma palavra abençoada da parte do Senhor Deus. Hoje vou tratar de um tema muito importante, meu irmão, mas muito importante mesmo para o povo de Deus, para aquele que se achega a Deus e quer crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Esse tema que eu vou falar hoje. Vou falar sobre a lei da semeadura e da colheita. Louvado seja o nome do Senhor. Você está preparado aí? Abra aí a sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas. Vamos pegar um versículo aqui para a gente colocar aqui de tema. É uma palavra temática. Então nós vamos usar um versículo aqui que ele enfático nesse tema que nós vamos tratar sobre a lei da semeadura e da colheita. Uma lei muito importante você conhecer para você ser uma pessoa abençoada, irmão. Não tem como a pessoa ser abençoada se ela não pratica isso aqui que nós vamos tratar essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então, abra aí, Gálatas, capítulo de número 6, o versículo é o de número 7. Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7, assim diz a palavra do Senhor. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Louvado seja o nome do Senhor. Tá aí, meus amados. Esse versículo, ele sintetiza bem essa lei. A lei da semeadura e da colheita. Eu já quero te dizer, irmão, que você é um depósito de sementes. Se você é um depósito de sementes, se você está cheio de semente na tua vida, não deixe de semeá-las. Todas elas, semeie. Então, esse versículo quer nos dizer aqui que há um princípio, há uma lei no reino de Deus fundamental para que sejamos abençoados, irmão. Não tem como você ser abençoado se você não praticar essa lei. Qual é a lei, pastor? A lei da semeadura e da colheita. Como diz aqui o apóstolo Paulo, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, tudo que você semeia, você ceifa. Tudo que você planta, você colhe. O que você é hoje é resultado das sementes que você semeou lá no passado. Então olha aí para a tua vida, pode fazer uma análise aí da tua vida que você vai verificar isso. Quem eu sou hoje? Em tudo, irmão. Isso serve para tudo. A gente vai dar um panorama sobre isso primeiro, antes da gente adentrar aqui nas lições sobre essa lei, sobre esse princípio aqui do reino de Deus. Nós vamos dar um panorama, mas se você olhar para tudo na tua vida, a profissão que você tem hoje, por quê? Porque você aprendeu ela, se especializou nela. Ah, ou porque você não estudou, você não conseguiu aquilo que você queria. Você não investiu tempo naquilo. Então, tudo é uma semente. Quer ver só? Vamos lá. Primeira coisa para a gente entender esse princípio aqui é você saber o que é uma semente. A Bíblia fala sobre isso. O que é uma semente, hein? Vamos lá? Semente, irmão, é um começo, algo minúsculo de um imenso futuro. Como eu disse aqui, aquilo que você é hoje é fruto, é resultado do que você semeou no passado. Então a semente, você pode usar essa definição, é algo, um começo de algo, algo minúsculo, que se torna em algo imenso, algo grande, que resulta em algo. Então ela é algo capaz de tornar-se maior, algo pequeno que se torna maior. É alguma coisa que você pode fazer, é algum saber, algum conhecimento que você tem, é alguma coisa que você possui e que pode melhorar a vida de alguém e a tua vida consequentemente. E aqui vem um detalhe. 1 Coríntios 13:5, a palavra de Deus diz que o amor não busca os seus interesses. Nós sabemos que Deus é amor. E o nosso objetivo é o quê? Como Jesus disse em Mateus 5:48, portanto, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. Jesus disse, assim como eu vos amei, amai vós uns aos outros.
Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nosso objetivo, irmão, como diz em Romanos 8:29, é sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Deus é amor. E tudo que a gente vai fazer no reino, irmão, o amor é a base. O amor é que sustenta, é o caráter de Deus. Nós estamos buscando esse caráter, voltar à semelhança do Pai, que nós caímos, e voltar a isso. Então, nessa lei, não tem como você colocar ela em prática se você não usar ela. E olha o que a gente falou aqui, que o amor não busca seus interesses. Então, o que você faz, o amor que é o vínculo da perfeição, para ser perfeito, tem que ser em prol de alguém, tem que ser em prol de outro. Você não vai fazer aqui, não vou falar de uma palavra egoísta. Ah, peraí, o pastor vai me ensinar uma receita para eu ser abençoado, para eu receber isso, para eu receber aquilo. Não. Não estou te ensinando nada de egoísmo aqui. Eu estou te falando do que a palavra diz. E a palavra de Deus, a base dela é o amor. Deus é amor. O Cristo veio porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, se o amor não estiver presente, não adianta nada que nós venhamos fazer, Deus não vai ter parte, não vai estar presente. O amor é o vínculo da perfeição. Então vamos lá, a semente que você vai semear, quando a palavra de Deus fala dessa lei da semeadura e da colheita, a semente é algo que você vai semear na vida de outra pessoa. Na vida de outra pessoa. Então, como eu falei aqui, semente é algo, o começo é algo. O que é a semente, pastor? Seja mais específico. Vamos lá, meu irmão. Sendo mais específico, irmão, tudo é semente. Seus pensamentos são sementes. Seus pensamentos são sementes. Quer ver o que a palavra de Deus diz a respeito de pensamento? Paulo diz lá em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, teu pensamento tem que estar ocupado com essas coisas, com a verdade, com honestidade, com justiça, com pureza, com amor, com bondade. E quando você pensa, teu pensamento é assim, pensamento gera comportamento, irmão. E gera sentimento também. Aí a tua conduta, a tua vida vai ser melhor. Se você semear sementes como essa. Agora, se você pensar mal, quando a Bíblia diz, quando Jesus disse assim, que os olhos são a candeia do corpo, se teus olhos forem maus, o teu corpo será trevas, mas se teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Jesus está falando ali de pensamento, está falando de olho, só de ver isso aqui não, para o corpo ter luz ou estar em trevas. Está falando de como você vê as coisas. Você vê tudo murmurando, reclamando, que não agradece. Então, pensamento mal é uma má semente. Pensamento é uma semente. Se você tiver uma semente ruim, você vai colher coisas ruins. Vai colher um sentimento de amargura. Então, pensamento é uma semente. Outro exemplo. O tempo é uma semente. Para ficar bem claro aqui para a gente o que é semente, tempo é uma semente. O que você investe do teu tempo, vamos pensar aqui no estudante. O estudante investe o tempo dele estudando aquilo para ele se formar. A pessoa vai se tornar um médico aí. Por quê? Porque ela investiu o tempo dela estudando. Agora, vamos pegar essa do tempo, essa semente aqui. Olha que exemplo bonito esse aqui. A história de um pai. O pai dava dinheiro para o seu filho, dava carro, sustentava as viagens que ele fazia. O pai era abastado. E mesmo assim, irmão, sabe o que ele colhia? Ódio do filho. Ele colhia indiferença do filho em relação a ele. E ele, angustiado com aquilo, eu dou tudo para o meu filho e ele me trata dessa forma, me paga com mal, mas não era. O que ele dava não era uma boa semente. Essas sementes que ele dava só tornava o filho egoísta, né? Só tornava o filho achando que ele encontrava a felicidade em coisas, então ele não conseguia olhar para a pessoa mais importante aqui nessa terra para a vida dele, que era o pai dele. Não tinha mãe, essa história aqui nossa, era ele e o pai trabalhando sempre, não, vou dar essas coisas pro meu filho, porque eu não consigo estar com ele sempre. Aí ele foi procurar um homem de Deus para orientar ele o que ele deveria fazer. Sabe o que o homem de Deus falou? Mude a semente. Em vez de dar coisas, dê tempo. Dê tempo para conversar, sem criticar ele. Passe mais tempo com seu filho, ouça ele, conheça mais a ele. Para isso você vai precisar de dar tempo. Aí o pai passou
a semear a semente do tempo. E ficou mais tempo com o filho. Sabe o resultado? O resultado não foi diferente. O filho se tornou o melhor amigo do pai. Oh, glória a Deus, aleluia. Tá vendo como isso é maravilhoso, meus amados? A semente, você saber que tudo é semente, a paciência tua, a paciência é uma semente. O teu dinheiro é uma semente. A tua bondade é uma semente. Tuas orações são sementes. A gente tem até um ditado aí, né, entre o povo pentecostal, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então, como que você está semeando tuas orações? Está orando pouco? Quer receber muito? É difícil. Está orando muito? Então espera que Deus tem muito para você. Glória a Deus. Irmão, você parar de caluniar alguém, de falar mal de autoridade, falar disso também é semente. Começar a orar, abençoar. A tua oração não é semente? Então ore. Como a Bíblia manda, abençoe. A gratidão é uma semente. Quanta gente ingrata, irmão. Quanta gente ingrata. Pessoas que receberam algo, receberam um abraço, receberam um braço forte para ajudá-las no momento difícil e não se lembra daquelas que o ajudaram. A gratidão é uma semente. A Bíblia está repleta de exemplos. No decorrer da palavra a gente vai citar uns exemplos de semente aqui. Você vai ver que coisa maravilhosa como Deus trabalha com isso. Resumindo, qualquer coisa que você recebeu de Deus é sua semente. A semente é um começo de algo que pode se tornar maior, mas que deve ser semeado na vida de outra pessoa. Não é egoísmo. Toda semente que Deus dá, irmão, não é só para você, é para abençoar outros. O reino de Deus é um reino de comunhão. Não adianta você pensar só em você, que eu vou fazer isso para receber isso. Não é uma troca, não é barganha. Reino de Deus é amor. Reino de Deus é fazer algo para alguém. Aí na tua própria família, os teus precisam, quantos precisam de você. Então faz aí mesmo. Faz aí mesmo que você vai ver que maravilha o que vai acontecer. Então guarda isso. Guarda isso. Que tudo é semente. Não se esqueça dessa lição. Agora, uma coisa que você precisa saber é que essa questão da semente, meus amados, ela é tanto para aquilo que você faz que vai te reverter em bem, como aquilo que você faz que vai te reverter em mal. Como eu falei, faça uma análise. Eu vou usar um exemplo da Bíblia. Depois disso, a gente vai entrar nas lições aí para aprender sobre esse princípio. Mas olha só como a Bíblia trata desse princípio em toda ela, no Novo, no Velho Testamento, em toda ela, de Gênesis a Apocalipse, você encontra esse princípio. Oséias 8:7 diz assim, a palavra de Deus: porque semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se der, comê-la-ão os estrangeiros. Deus estava aqui e ia ministrar um castigo ao povo de Israel da forma como o povo estava tratando com Deus. Aí Deus usa essa lei aqui para dizer que eles estavam semeando ventos e eles iam cegar, iam colher tempestade, tormenta. Então olha na tua vida, às vezes tu está vivendo uma tormenta, um momento de angústia, mas o que é que você semeou lá atrás? Ou que alguém próximo a você semeou, o que aconteceu? Porque as nossas uniões também, nossos relacionamentos, eles vão gerar, são sementes, relacionamentos também são sementes. Como eu falei, tudo é semente. Dependendo dos relacionamentos que você tiver, se for, irmão, é vento, você vai colher tempestade. Então nós temos que também estar atento a isso, que o que a gente faz de ruim vai resultar, se a semente for ruim, vai resultar em algo ruim para nossas vidas também. Mas, terminando essa introdução, nós vamos entrar agora nas lições da palavra de Deus, lições que Deus tem para mim e para você na palavra, para nos ensinar sobre esse princípio da semeadura e da colheita, para que nós venhamos ser abençoadores e abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, vamos começar a falar das lições que a palavra de Deus nos traz sobre o princípio da semeadura e da
colheita. Vamos lá? Primeiro que eu quero tratar contigo aqui na palavra é que Paulo disse lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 9, Paulo deixou um texto lá, um trecho sobre a semeadura, a sementeira e a colheita, né? É essa lei da semeadura e da colheita. Eu vou ler aqui 2 Coríntios 9, versículos de 6 a 10. Aí você acompanha. Olha o que o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, inspirou a dizer ali. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa aqui, irmão, que a palavra de Deus fala. A gente poderia destacar algumas coisas aqui, mas vamos aproveitar que a gente vai tratar de outros textos. Só passar rapidamente aqui no versículo 6, que fala que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Aprenda essa lição. A sua colheita é proporcional à sua semeadura. Ou seja, o que você vai colher, meu irmão, depende do que você vai plantar. Do que e o quanto. Não estou falando aqui só de dinheiro, não, irmão. Como eu falei lá do tempo, falei da oração, muito poder. Estou falando de tudo, da semente. Isso aqui é lei, é lição para essa lei da semeadura e da colheita. É proporcional. O que você semeia é proporcional ao que você vai colher. Então preste atenção nisso. Muita oração, muito poder. Se eu não semear nada, o que eu vou colher? Nada. E tem gente que está esperando alguma coisa e não colhe nada. Não colhe nada. A outra coisa que a gente pode aprender aqui, em 2 Coríntios 9, o versículo de número 10 está dizendo assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia. Quem te dá a semente? Quem é que dá a semente que nós temos? Quem é que dá tudo que nós temos? É Deus, irmão. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É Deus quem dá a semente que você vai semear. Deus que coloca a semente na tua vida. Se é Deus que dá a semente, irmão, para você semear, ele sempre vai dar algo. Não tem essa questão de você dizer que não tem. Por menor que seja a semente, aquilo que você tem de menor e as coisas maiores, eu vou dizer aqui, as sementes maiores que você tem está no teu interior. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quem colocou, Deus quem fez, Deus quem prepara o homem, é Deus quem capacita, irmão. Não adianta você dizer eu não tenho nada, eu não sou nada e pensar, começar a se diminuir aí. Não vem com essa história não que Deus, a menor semente que Ele te der, ela pode gerar uma árvore enorme, cheia de fruto. Depende de você, louvado seja o nome do Senhor. Quer ver um exemplo? Primeira Reis, lá no Primeira Reis, no capítulo 17, fala de quem? Da viúva de Sarepta. Aquela mulher que não tinha mais nada, aos olhos dela ela não tinha mais nada. Mas Deus sempre vê algo na sua vida que Ele pode usar como semente. A viúva não tinha nada material, mas ela possuía o quê? Fé na palavra do homem de Deus, na palavra de Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Ela ouviu, ela creu e obedeceu e semeou ali na vida de Elias. E a sua semente, irmão, que ela semeou na vida do profeta, que estava faminto, estava ali necessitado. Olha como Deus trabalha. Essa semente se multiplicou, abençoou ela, abençoou o profeta, abençoou o seu filho e
redundou até numa ressurreição do filho quando tinha morrido, por causa da semente da fé. Você tem fé, irmão, então não comece a dizer, eu não tenho nada, não sirvo para nada. Não, você tem fé, creia que Deus pode usar a tua fé para fazer obras tremendas. Louvado seja o nome do Senhor, louvado e exaltado seja o Deus vivo, aleluia. Outra lição aqui que nós precisamos aprender em relação a esse tema da semeadura e da colheita. Isso é interessante. Irmão, tem milhões de pessoas que ocupam o tempo todo pensando sobre o que ela não tem. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E sobre o que ela quer ter. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. E ela ignora uma coisa, que é aquilo que elas já receberam. Como eu falei aqui, como aquela mulher. A fé você já tem, irmão. Você quer mais o quê? Se você crê, tudo é possível ao que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Então olhe para aquilo que você já tem. As sementes que já foram semeadas tornaram-se grandes realizações já na tua vida. Pode olhar aí que teve coisas que aconteceu por causa da tua fé. Você não tinha nada e Deus, por conta da tua fé, muita coisa foi gerada. Louvado seja o nome do Senhor. Então você não deve nunca ignorar o que você tem. Apresente sempre a Deus as tuas necessidades. Isso você tem que fazer. Jesus ensinou a pedir e dar-se-vos-á. Porém, irmão, é mais importante conhecer as suas sementes e gratidão a Deus. Deus, obrigado pela vida que o Senhor me dá. Deus, obrigado pela oportunidade de te louvar, de te exaltar, de te glorificar. Com a adoração, irmão, é uma semente também. Tu adora a Deus, Deus se alegra, enche o coração dele de alegria. Você adora em espírito e em verdade e Deus derrama do Espírito Santo sobre a tua vida e você ali se regozija, a alegria toma conta da tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Então as suas sementes já estão na tua vida. Pare de focalizar no que você não tem. Olhe mais perto alguma coisa que já lhe foi dada por Deus. Moisés focalizou no que ele não era eloquente, no que não tinha. Deus, não sei falar, manda outro, menos eu. Aquele que tu há de mandar, menos eu. Deus mandou ele focalizar no cajado que estava na mão dele. Ele jogou o cajado e se transformou na serpente. Deus, pronto, tá vendo aí? Você acha que não tem nada, mas o que você tiver, que eu sei o que você tem, que Deus olha pro coração, como foi com Davi. O que você tem, Deus não olha pro exterior, olha pro interior. Deus sabe o que tem no teu coração e sabe, irmão. Dele que criou o homem, ele sabe que o homem pode. Ele não morreu à toa por você, não. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe que você pode dar fruto. Deus olhou para Davi ali. Davi focalizou que não podia usar a armadura do rei. Não, isso não é meu, isso não dá para eu andar com isso. O Espírito Santo encheu ele de coragem, o foco dele passou a ser o que afunda. O que eu tenho é isso. Foi com isso que eu matei leão, matei urso. Usa aquilo que Deus já fez na tua vida, aquilo que você já tem. Usa aí as experiências que você teve com Deus. Usa aí, irmão, aquilo que Deus já te abençoou, as bênçãos que Deus entregou, os livramentos de Deus. Usa isso para aumentar a tua fé. Deus sempre lhe dá alguma coisa que possa dar início ao seu futuro. Isso é semente. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda isso, irmão. Louvado seja e coloque em prática. Vamos lá para mais uma lição a respeito da lei da semeadura e da colheita. Algo que já lhe foi dado, irmão, vai criar alguma coisa que foi te prometida por Deus. Vamos lá, vamos usar um exemplo aqui para ficar claro. Pequenas coisas geram grandes coisas. O carvalho, né? Ele tem as bolotas lá dele. E quando você planta um carvalho ali, aquela bolotinha, aquela coisa pequena se torna naquela árvore frondosa, com grandes frutos ali que ela dá. E isso acontece com tudo, irmão. A Bíblia diz que uma queixada lá de Sansão matou 1000 filisteus. A funda de Davi matou um gigante. O cajado de Moisés fez com que ele abrisse o mar. Então algo que já lhe foi dado que vai criar essas coisas, irmão. Como eu disse, continua aqui a lição. Saiba que Deus te deu. Saiba que Deus te deu isso. A maioria das pessoas não tem ideia do que é mesmo uma semente. Às vezes, aí agora vamos para os exemplos práticos da vida. Às vezes semente, irmão, chegar no trabalho pontualmente é uma semente. Isso vai sendo observado.
a dedicação que você tem ali, e às vezes você galga até uns postos de trabalho ali por causa disso. Chegar antes do horário é outra semente. Sair depois do horário também é uma semente. O teu patrão vai te observar e se você é fiel com Deus, as portas se abrem para você no teu trabalho. Isso é coisa da vida, né? Isso é coisa que você pode fazer, coisa fácil, tá ao teu alcance. Tem milhões de pessoas aí, irmão, que não usa 10% da semente que tem. 10% lembra até de dízimo, né? Como eu falei, dinheiro também é semente. Não esqueça que isso também faz parte do reino. É o mínimo. O pastor Antônio passou esse dia uma pregação maravilhosa, viu? Do irmão que falou assim, ó, dízimo é o mínimo, 10% é o mínimo, irmão. Na época da igreja iniciou, os irmãos davam ali o que necessitava, o que estava ao alcance deles. Eles não viam empecilho nenhum, barreira nenhuma para abençoar a igreja, né? Então, assim, tem gente que não semeia 10% da semente que está na vida dele, que está na mão dele. Se você se oferecer, irmão, para, vou limpar a igreja, é uma semente. Às vezes você começa dali, Deus olha, se você vai com dedicação, como eu falei, é para abençoar, é para ajudar a ter uma igreja que se reúne ali, faça alguma coisa ali pela igreja que se reúne. É para limpar? Limpo. Sabe por quê? Que Deus vai olhar essa sua sinceridade de querer fazer algo para outro. Como eu falei, semente, mano, não é algo egoísta, não. Você está semeando só para você, não. Tem que semear para outros. E aí sim ela vai ter valor na tua vida. Se ofereça para ajudar a cuidar das crianças na igreja. Você tem semente aí, irmão. Você é um depósito de semente minúsculo. É coisas ali, esse amor, é por amor que ela vai crescer. Vamos lá, mais outra aqui. Você deve reconhecer as sementes que Deus já tem armazenado em você. É o que a gente vem falando. Mas agora tem que reconhecer. Sua semente, qual é, pastor? O que que eu tenho? Irmão, Deus te deu o dom, talento. A palavra dos talentos, você lembra que Deus dá a um, a cinco, outro três, o outro um, de acordo com a capacidade. Não sei qual é a tua capacidade, mas Deus te dá. Agora você tem que reconhecer na tua vida e semear esse talento na vida de outro. Como eu falei, não pode ser egoísta. Não esconda o que Deus te deu. Não sei, pastor. Busca, que Deus vai te mostrar. E use essa semente, que elas vão pavimentar a estrada para o teu futuro, com Deus, com a igreja, com a tua família, relacionamento. Lembra de José, irmão, a semente que ele tinha? Deus deu para ele uma habilidade extraordinária de interpretações. Né? Então ele usou a semente e interpretou ali o sonho ali do padeiro e do copeiro. Depois, lá na frente, veio o fruto. O copeiro lembrou dele, o copeiro do rei, e livrou, ele foi liberto da prisão e mudou a história da família dele, irmão. Se você usa, se você busca, reconhece a semente que tem em você, o que que vai acontecer? Vai mudar a história da tua família. E a semente é para isso mesmo, é para abençoar outros, abençoar a tua família, quem está ao teu redor, tua parentela, tua igreja, os teus irmãos da igreja. Semeie as sementes que Deus já colocou em você, que você vai abençoar aos outros e, consequentemente, a tua vida é abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Agora tem um detalhe, uma outra lição aqui nessa lei da semeadura e da colheita. Você precisa de alguém para ajudar você a semear a semente que você possui. Você precisa de alguém, irmão, para lhe mostrar o teu futuro. Você precisa de um profeta aí para Deus usar ele e profetizar o que é que Deus vai fazer em você. Que Deus vai mostrar o futuro que já em você está dentro de você, vai depender de você agir, de você buscar. Então você tem que ter alguém para ajudar. Por isso que a igreja tem que ter um pastor. Deus levantou pastores. A Bíblia ensina isso. Obedecei a vossos pastores, né? Sujeitáveis a eles, que vos pregam a palavra de Deus. A Bíblia ensina isso porque você precisa de alguém para te ajudar a desenvolver a sua semente. Essa pessoa vai te ajudar a descobrir, irmão. Às vezes você não sabe, aí teu pastor pode te ajudar. E ele vai ali te ajudar, fornecer uma descrição, irmão. Deus vai te usar nessa área. Deus quer te usar nessa área. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Elias fez isso. Ele fez de uma viúva pobre uma mulher que viveu um milagre. Por quê? Porque ela precisou da ajuda do homem de Deus para mostrar para ela qual era a semente que ela tinha que semear. Você vai precisar de pessoas para ajudar você a semear a semente que você tem, para que você possa
Depois que semeá-la, vê o que Deus vai fazer na tua vida, na vida dos que estão ao teu redor. Louvado seja o nome do Senhor. Os homens de Deus, mulheres de Deus, que Deus colocou na tua vida, vai te ajudar a enxergar as sementes que você tem, vai te dar a direção, te orientar, e aí você vai ver elas sendo semeadas, maturando, nascendo ali o fruto daquilo que você semeou. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, tem uma lição interessante aqui no Evangelho de Lucas, um versículo muitos conhecem, bastante conhecido. Lucas no capítulo 6. Eu vou ler dois versículos aqui. Olha o que diz a palavra de Deus, versículos 37 e 38. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Versículo 38. Dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Eu tinha falado lá na questão da proporção, né? Que é como a gente leu lá em 2 Coríntios 9:6. O que semeia pouco, pouco ceifará, né? Mas o que semeia muito, muito colherá. Aqui não é diferente. Jesus está aqui, já tinha falado isso, Paulo lá reafirma. Quando Jesus disse assim: porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, você vai receber ali as tuas colheitas, a tua história vai sendo ali formada, construída, vai sendo determinada de acordo com essa medida, com a semente, com que você mede. Mas aí você olhando, né, as outras partes dos versículos que a gente leu, do 37 e 38, você começa a entender mais como que é isso, essa questão de com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Olha só, irmão, não julgueis e não sereis julgados. Como é o teu olhar? Como se semeia o teu olhar para as pessoas? Como você vê os outros? Irmão, isso é difícil. A gente precisa ter a visão de Deus. Porque lembra de Samuel, quando foi ungir Davi? Ele olhou a aparência lá dos irmãos. Com certeza é esse que o Senhor tem escolhido para ser o rei de Israel. Aí Deus teve que repreender ele. Samuel, não atente para a sua aparência nem para a sua formosura. Porque eu não vejo como o homem vê. Porque o homem vê o exterior, mas eu, Senhor, vejo o interior. Então o que você está procurando ver nas pessoas? É o exterior? É o que ela tem? Não julgue. Não vamos julgar, meus irmãos, para não sermos julgados. Isso é uma semente. É uma semente também que podemos semear. Não condenar. Às vezes a gente já condena até pessoas próximas da gente. Ah, meu pai não tem jeito, meu irmão não tem jeito. Irmão, não há nada impossível para Deus. Quando o jovem rico lá foi embora porque não queria ali vender tudo que tinha e dar aos pobres, aí Jesus falou isso para ele, ele foi embora porque tinha muitas posses. Depois que Jesus ter o amado, ter se alegrado de tudo que ele tinha feito, aí os discípulos perguntaram: ah, se é assim a condição do homem, porque Jesus disse: ixi, dificilmente um rico herdará o reino dos céus. É mais fácil o camelo entrar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Depois que Jesus disse isso, os discípulos disseram: ah, então assim quem pode ser salvo? Aí Jesus disse: para o homem não é possível, mas para Deus não há impossíveis. Louvado seja o nome do Senhor. É possível, irmão, não condene ninguém não. Creia que Deus pode salvar, creia que Deus pode libertar. Deus fez isso comigo, Deus fez isso contigo. Então creia que ainda pode acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Creia, irmão. E olha o que fala aqui: perdoais e sereis perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. Aí me lembra de Hebreus 12. Olha que semente maravilhosa. Isso é semente de vida eterna. Tem algumas sementes, irmão, que são fundamentais para nós alcançarmos a vida eterna. Hebreus 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Seguir paz com todos, o perdão está dentro de seguir a paz com todos. Mas não só o perdão, a comunhão. Ter paz com o irmão é você estar bem com ele. Tem gente que na igreja não conhece nem que é o irmão fulano, nem todo mundo eu cumprimento. Ah, é. Nem todo mundo eu me relaciono. Às vezes está cheio de preconceito dentro da gente, irmão. Cheio, e a gente não percebe. E Deus quer limpar, quer tirar. Isso é semente. Para que Deus faça isso, você tem que começar a induzir teu coração, forçar, buscar essa paz com todos, buscar essa santificação. E uma coisa interessante, agora a igreja aí não está podendo se reunir. Estamos todos por causa do Covid-19 aí em casa, isolado, isolamento social. E ninguém pode ficar te vendo, te policiando aí pessoalmente, não. Ninguém pode. Mas Deus pode. Deus está te vendo. Busca santificação. O que você tem visto na internet? Né? Tá cheio de live aí para lá, para cá, mundana. O que você tem visto? O que você assiste aí? Agora, tu tá vivendo enfornado diante da TV para ver coisas que desagradam a Deus? Para viver o sistema do mundo, buscar prazer? Ou seja, se afundando em pecado? Deus, irmão, ele permitiu aqui que acontecesse isso, que a igreja não pudesse se reunir, para justamente, irmão, separar aquele que serve e não serve a Deus. Lá em Apocalipse, Deus fala, irmão, que aquele, né, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o mundo ainda sendo imundo. Mas o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. É nessa hora que Deus está vendo quem está se santificando. Aleluia. Tu está dentro da tua casa aí. Às vezes é entre você e Deus. O que você está fazendo? Você está adorando, você está ali na Bíblia, você está se santificando, fugindo das coisas do mundo, ou você está se sujando, se tornando mais imundo? Irmão, sem santificação ninguém verá o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos buscar santificação. Vamos buscar essa graça, irmão. Sem ela, ninguém vai ver a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa lei da semeadura e da colheita, irmão, a parte mais importante dela é essa. O que você está semeando para a tua vida eterna. Louvado seja o nome exaltado do Senhor. Aleluia. O que você está semeando. Aleluia. Até as tuas palavras, irmão, são sementes. Que palavras que você tem ministrado, que palavras têm estado nos teus pensamentos. Lá em Efésios 4:29, diz para não sair nenhuma palavra torpe da nossa boca, mas somente aquela que for boa para edificação e assim produzir graça aos ouvintes. Que palavra? Sai palavra de murmuração, você é aquela pessoa que fica murmurando o tempo todo, reclamando de alguma coisa? Ou você olha nas pessoas, transmite palavras de vida eterna, palavra que dá graça na vida dela, que dá favor. Você tem que ser uma bênção. Bênção significa favor. Você tem que ter o favor de Deus. Graça é favor imerecido. Você tem que ter um favor, mesmo que você ache que a pessoa, mas essa pessoa. Não. Você recebeu, eu recebi de Deus um favor imerecido, a graça do Senhor Jesus. E esse favor nós devemos ser semelhante a Jesus e também transmitir. Através da tua palavra, você pode transmitir graça àqueles que te ouvem. Graça na vida dos outros, então deixa de reclamar, de murmurar, de julgar, de condenar. Vamos buscar outra atitude. Vamos abençoar. Vamos abençoar para que sejam abençoados. E para encerrar aqui, eu já vou aqui num texto que fala de semeadura. O Senhor Jesus falou sobre uma parábola maravilhosa. Todos conhecem a parábola do semeador. Está lá em Mateus 13, na Bíblia. Jesus começou ali nas ministrações dele. Ele começou um certo dia. Ele saiu da casa dele, irmão, e assentou-se na beira do mar. E veio a grande multidão ali. Se reuniu perto de Jesus. Aí Jesus entrou no barco, se assentou e a multidão estava lá em pé na praia. E começou a ensinar por parábolas. Ele disse a parábola, proferiu a parábola do semeador, que o semeador saiu a semear. E tem
E a gente conhece que uma parte caiu à beira do caminho, as aves comeram, outra parte caiu no solo, que era um solo rochoso, né? Tinha pedras, e era de pouco, né, terra, tinha pouca terra, logo nasceu, que não tinha profundeza na terra. Mas saiu o sol, queimou, porque não tinha raiz profunda e secou-se. E depois semeou semente, uma semente caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram. E por fim, teve aquela semente que caiu numa boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante, irmão, que ele explica muito bem essa parábola. Jesus explica muito bem. E os discípulos não entenderam e perguntaram e pediram para o mestre. E aí Jesus disse: para vocês eu explico, vocês são meu amigo. Por isso que para nós, irmão, que buscamos a palavra, Deus está pronto para nos revelar a palavra. Deus está te revelando hoje essa lei da semeadura e da colheita. Pegue isso, irmão, começa a aplicar na tua vida aí que você vai ver Deus mudando. É lei dele, é da lei dele, é dele, é de Deus, é da lei de Deus. Então não tem como não funcionar, vai te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus explicou que a parábola do reino do semeador era como aquele que ouve a palavra do reino, a palavra de Deus. Ele não compreende, o maligno vem, o diabo, Satanás, as coisas do mundo, irmão, o sistema do mundo, vem e arrebata, ele não está interessado, assim, não compreender, que a pessoa não está interessada muito em ouvir, ou está inclinado para ouvir as coisas do mundo. Aí o maligno já vem, opa, deixa eu tirar isso aqui. Como que o diabo tira? O diabo não vem e arranca com a mão dele. Ele coloca outras coisas, irmãos, para ocupar a palavra. E a palavra é tirada. É o que foi semeado à beira do caminho. Tem muitas pessoas que, irmão, Jesus é o caminho. Em vez de estar no caminho, está na beira, está apartado de Jesus, sem viver uma vida de comunhão, sem procurar. A nossa vida é a palavra de Deus, é jejum, é oração, pedindo, se humilhando diante do Senhor. E o Senhor vindo nos ensinando, nos achegando a Deus, para Deus nos achegar a nós. Aquele outro no solo rochoso, Jesus explica, ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. E antes é de pouca duração. Ele chegando à angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, irmão. É aquele que não aguenta ver as pessoas ao lado falando ali, né? Ah, você é crente. Porque ele só foi na emoção, logo recebeu com alegria, mas não tinha raiz profunda, ou seja, não compreendeu, não buscou se aprofundar na palavra. Hoje você está se aprofundando, aleluia, você está compreendendo para que você não seja esse que foi semeado em solo rochoso, que a palavra, ouviu a palavra e se alegrou, mas depois isso não vai te servir. Guarda isso e usa para a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Tem o que foi semeado aos espinhos, que ouve a palavra, Jesus explicou. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Cuidados do mundo, as coisas desse mundo. Tem gente que às vezes nem pensa na volta de Jesus. Quer ganhar isso, quer conquistar aquilo, quer viver isso, quer viver um relacionamento disso, está querendo. O que eu quero mais na vida é isso. Não. O que nós devemos querer mais na vida é ter Jesus, é estar com Ele, é viver para Ele. É o que Jesus encerrou a parábola dizendo, que é o que foi semeado em boa terra. Essa terra é o coração que quer conhecer a Deus, que quer compreender, que se abre para Deus, ouve a palavra, compreende, porque ele entende que tudo é de Deus, que Deus nos fez aqui nessa terra, mas para nos ensinar, que é um local de prova, de preparação, para que nós venhamos ser aprovados, ser preparados, Deus nos direcionar para nós estarmos com Ele por toda a eternidade. E quem vai compreendendo vai dando fruto, irmão. Como Jesus disse, a 100, a 60, a 30 por um. Dê fruto, ouça essa palavra, guarda no teu coração. Segui a paz com todos, se santifica, porque nós vamos ver o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Guarda, semeie,
Semeie sementes boas, como você ouviu aqui. Semeie sementes, irmão, que vai te trazer um futuro na presença de Deus, no céu glorioso. E muitas vidas vão ser abençoadas através das sementes que você está semeando. Louvado seja o nome do Senhor. Então guarda essa palavra no teu coração. Coloque em prática essa lei da semeadura. Semeie, semeie oração, muita oração. Receba poder, receba a graça de Deus. Semeie palavras boas, transmita as graças aos que te ouvem, aleluia. E receba da parte de Deus a bênção do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós que ouvistes essa palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.